Entre na sala 57, adore e continue o dia com Deus. Comunhão pessoal, sala 57, 24 horas com Deus, né? Muito bem, queridos, eu vou chamar a Leide aqui. A Leide, nós vamos bater um papo agora, né, Leide? Abre aí o seu áudio, por gentileza. Bom dia, tudo bem? Olá, bom dia, pastor. Bom Tudo dia. bem, graças a Deus. É uma emoção muito grande estar aqui, uma surpresa também. Muito grata a Deus A gente por ora, este momento. a gente ora muito para que o Espírito de Deus mova, né? E os testemunhos, eles venham com partes importantes, encaixando uma na outra e fazendo validar o processo cognitivo da sala, né? A lição que o pastor Moreira Sim. passou, muito importante, depois vem a oração, aí o pastor vem forte com a mensagem, e agora o testemunho traz o aspecto empírico da adoração, o pastor Lucas acabou de falar, é onde Deus nos usa como instrumento nesse processo de adoração e proclamação das mensagens que o Senhor nos destinou para esse tempo, né? Então, essa parte do testemunho é a parte que provoca você agora na parte experiencial da vida cristã. Viu como a mensagem angélica é importante? Viu como descobriu o que o pastor Moreira falou lá na lição? Tudo isso é muito importante. Mas se você não tiver sua experiência com Deus, essas coisas elas vão pesar muito na balança para você. Você mora onde, filha? Hoje eu estou morando em São Luís, no Maranhão. Estou aqui já há 10 anos, em São Luís. O tempo voa, né? Tempo Cheguei aqui um voa. dia desse, contra a minha vontade. Eu não queria vir para São Luís. Fez parte do seu retorno à fé, né? O retorno para São Luís, porque você é adventista de berço, e você faz parte Sim, de uma família tradicional, né? Conhecida nessa região aí. muito conhecida em Alagoas. Eu sou natural de Maceió, né, Alagoas. A minha família é alagoana, meu pai, minha mãe, né? E a minha família é muito conhecida, porque na minha família nós temos três pastores, né? Nós temos pastor Giovanni Melros, pastor Militão, e o pastor Acioli, que ele é concunhado. Então, na família nós temos esses três pastores, e minhas irmãs também trabalham na obra adventista, então isso faz que nós nos tornemos muito conhecidos na região. Chegamos lá quando existia apenas uma única igreja, muito pequenininha. Meu pai sempre foi muito plantador de igrejas. Isso fez com que ele se tornasse alguém muito conhecido por ser um plantador de igrejas, um plantador de clube de desbravadores, né? Então, é uma família muito conhecida em Alagoas. Por mais que você tivesse toda essa configuração de família muito conhecida, berço adventista, pai evangelista, né? Plantador de igrejas, você relata para mim que você passa por circunstâncias que envolveram a sua caminhada cristã, você passa 10 anos, Leide, fora da igreja. É Sim, isso? 10 anos foram fora. 10 anos, 10 anos. Tudo na minha vida foi muito precoce, pastor. Eu me casei muito cedo, eu me casei com 16 anos. Porque, na verdade, eu queria fugir da pobreza. A pobreza sempre foi algo que me assustou. Então, eu nem era bonita, nem era rica. Então, eu tinha que ser talentosa, né? Tinha que, Então, Moreira, eu tinha que comecei. escapar de algum jeito, Moreira. Tinha que escapar de algum jeito. Sim, Leide. Então, eu tinha que. Eu aprendi a trabalhar muito cedo, eu e meu irmão. Eu tenho mais duas irmãs, né, que são mais novas, mas eu e meu irmão, nós começamos a trabalhar, eu com 7 anos e meu irmão com 6 anos. Ele é um ano mais novo que eu, pastor Militão. Então, muito cedo, a gente aprendeu a ter nosso dinheiro, muito cedo a gente aprendeu a ajudar, nós trabalhávamos para ajudar a nossa família, a minha mãe e meu pai.
né? Porque nós morávamos no bairro mais pobre da cidade de Arapiraca, e aquilo me irritava. Então, foi por isso que eu me casei muito cedo, né? Para fugir, porque eu me escondia dos meus amigos, porque eu odiava morar naquele lugar, né? Então, tudo foi muito precoce. E assim, eu conhecia profundamente a Bíblia, as histórias da Bíblia, eu sei de cor salteado as histórias da Bíblia, mas tudo isso, todo esse conhecimento era porque eu queria acertar o concurso bíblico no sábado, lá no JA, eu queria ganhar todos os prêmios da Escola Sabatina da classe do juvenis, essas coisas assim. Não era porque eu tinha um convívio, uma experiência, uma devoção. Então, a minha base espiritual, ela era assim, era como se eu me sabotasse o tempo inteiro. E assim, eu passei a ter um certo repúdio com oração, porque uma vez eu fui castigada, porque eu fiz algo assim, não foi legal, e eu tive que passar muitas horas orando. Então, eu dizia assim, quando eu crescer, eu não vou orar de joelho mais. Porque essa história de orar, Deus fica punindo a gente. Então, essas coisas faziam com que eu ficasse, de certa forma, meio que me distanciando. Já Né? imaginou? Então, Já quando eu. imaginou? Você já imaginou um castigo? É um castigo. Fez errado, eu vou lhe castigar. 3 horas de 3 horas de oração. Esse, esse castigo Pois realmente é. é algo fora do comum. Nunca vi um castigo desse, é algo fora do comum. Não Uhum, pratique isso, né? Que não é nem por força nem por violência, né? Mas pelo meu espírito. Deixa eu pegar é um, deixa eu verdade. pegar, deixa eu pegar um assunto, um aspecto importante. Quando você fala que você estudava para participar dos concursos bíblicos. Eu sinto falta dos concursos bíblicos hoje no JA, motivando os jovens a vasculhar a Bíblia, a decorar a Bíblia. No Novo Tempo tem um programa de concurso bíblico, isso deveria voltar. E é importante, porque você conhece todas as histórias da Bíblia, e é fundamental conhecê-las. Só que a gente não pode, Leide, entender que isto é um fim em si mesmo. Eu não posso acreditar que as pessoas, simplesmente por conhecerem as histórias da Bíblia, elas amarão a Deus. Faz parte do amor a Deus conhecer sua história. Não tem como eu amar quem eu não conheço no sentido da minha relação com Deus. É Ele que me leva, Ele que me leva a conhecê-lo e amá-lo. Ele derrama o amor dele em mim, né? Então, a parte do conhecimento de Deus é fundamental nesse processo, mas não é o todo. Todo esse processo seu precisa ser umedecido com óleo. E eu tenho a impressão que a gente fez isso muito tempo sem colocar óleo na engrenagem. E aí, como falta o óleo, o poder do Espírito, essas coisas se tornam técnicas. E acaba que o nosso cristianismo se torna técnico. Você passou 10 anos fora da igreja e você me disse que Sim, você passou fora, mas não era um fora, né? Como é que era isso? Você estava fora, não tinha prática adventista, mas não rompia com os princípios. O que levava você a viver essa vida uhum. dura, assim? A minha mãe, ela sempre foi muito cuidadosa conosco, porque ela queria nos manter na igreja. Então, e isso é uma bênção que Deus a agraciou, todos os filhos na igreja, os netos, né? Então, isso alegra o coração dela e ela vê que o esforço que ela fez valeu a pena. Só que, no fundo, eu não estava na igreja. Eu nunca estive na igreja, né? Eu participava da igreja, eu vivia na igreja, eu fazia na igreja, né? Fui educada a ser talentosa, a fazer grandes programas, grandes eventos, mas eu não pertencia à igreja, porque na minha cabeça não, era como se eu fosse diferente. Eu me sentia a ovelha negra, sempre me sentia a ovelha negra. Então, depois que eu me casei, né, o marido não tinha nenhuma exigência, e além do mais, ele não era dentista, né? Eu passei 10 anos, eu só ia uma vez no mês dizimar, ver os irmãos, porque eu sentia saudade deles, e voltava para casa. O que me mantinha uma chama acesa era que as minhas irmãs, elas sempre tinham o cuidado de me doar a meditação da mulher. É tanto que eu tenho aqui todas, porque elas têm esse cuidado, sempre tiveram. E a minha devoção se limitava a isso: ler a devocional da mulher e orar de forma metódica
sem nenhum tipo de aprofundamento, nunca orava de joelhos, porque eu voltava lá para aquele castigo, né? Então, era isso aí, 10 anos. E há uma coisa, eu não era do mundo, eu não era feliz no mundão, é tanto que eu nunca furei, porque assim, o primeiro sinal de rebeldia é quando você fura, se veste diferente, come qualquer coisa. Eu nunca fiz nada disso, nada. Ou seja, eu não era do mundo, nem era feliz na igreja. Era uma coisa assim estranha. E isso me perturbava muitas vezes. Por que, que eu não estou feliz na igreja, servindo de verdade, e nem estou lá no mundão? Mas tudo isso eu fazia por amor à minha mãe, porque eu tinha assim receio de magoar o coraçãozinho dela, porque eu sabia que ela ia sofrer muito. E a minha mãe, ela ficava muito feliz em saber, todos os meus filhos estão na igreja. Isso era muita alegria para ela. Engraçado, porque assim, eu poderia classificá-la como uma adventista não praticante? É, mais ou menos isso. Se eu lhe É isso, perguntasse nessa é isso fase, mesmo, não praticante. de que igreja você era? Se eu perguntasse para você nessa fase, o que você responderia? Qual a sua igreja, nesses 10 anos? Se fosse alguém da igreja, né, que me conhecesse, eles não, eles diziam assim, qual é a igreja que você está frequentando? Aí, quando eu já estava em Maceió, eu dizia assim, é porque eu fui esse sábado para a igreja lá do Jacintinho. Ou seja, eu dava uma desculpa para os irmãos, eu mentia para eles, sabe, pastor? Tinha um monte de igreja, então ninguém precisava saber qual era a igreja que eu tinha ido. Mas, na verdade, eu não ia para lugar nenhum, eu ficava em casa. Queridos, eu fui católico muito tempo, mas católico não praticante. As pessoas perguntavam para mim, de que igreja você é? Eu falei, eu sou católico. Mas por que que eu era católico? Por causa da minha mãe. Deixa eu perguntar, você é adventista por quê? O que move você? Pastor Lucas disse que a adoração não é recorte da vida, é um estilo de vida adorar. Você é adventista por quê? A resposta disso define se você está indo para o céu ou não dentro da igreja. Porque ela era adventista ou se desviava das respostas, não tinha uma prática contrária aberta em resposta em amor à mãe. Isso não vai levá-la para o céu, por mais que ela tenha uma prática correta. E eu tenho a impressão, queridos, que não é muito difícil ser um adventista não praticante, porque tem o católico não praticante, tem o adventista não praticante, tem o assembleiano não praticante, tem o Deus e amor, ou não praticante não serve. Você deve deixar de ir à igreja no estágio desse? Não, porque você toma um murro na ponta do queixo na igreja e Deus te encontra lá dentro. Mas deixa eu dizer, se isso não acontecer, esse tipo de adoração superficial, não comprometida, por mais que você conheça tudo sobre Deus, essa menina conhece todas as histórias da Bíblia, não servia para nada, querido. Responde aí para você agora mesmo. Deixa eu dar uma olhadinha nas minhas telas. Eu estou vendo aqui o irmão João, está lá com a camiseta da sala. Por que que você é adventista, irmão? O irmão Wellington Siqueira, por que que você é adventista? Será que eu sou adventista porque eu sou pastor e aí não tem jeito de não ser? Né, Ale? Por que que você é adventista, hein, Valzinha? Me diz aí, irmã Zilpa, a senhora é adventista, tem um quarto de guerra lindo atrás da senhora. Por que que a senhora é adventista? Filomena está indo assistir na sala, dentro do carro dela. Por que que será que Filomena é adventista? Responde no seu coração. Por que que você é adventista? É porque você ama a Deus? Ou você está num contexto sociocultural, moral e ético que não lhe permite ter outro tipo de vida? É só isso ou você faz por amor a Cristo? Responde aí. Vou fazer uma oração por você. Deus, nós estamos no testemunho, acho que esse momento crucial da discussão desse testemunho, porque nós não podemos estar na igreja se não for por outro motivo, o de amar a Cristo Jesus e de entregar a vida a Ele. Por que que eu guardo o sábado? Vou falar de doutrina agora. Por que que eu creio nas 3 mensagens angélicas? Por que que eu não como carne de porco? Por que que eu já sou vegetariano? Por que que eu devolvo meu dízimo, minha oferta? Por que que eu vou à igreja todo sábado, escola sabatina? Por que que eu estudo a lição? Por quê, Senhor? É um hábito? Ah, porque é certo?
Quem sabe o castigo dos pais lá no começo, enrijecendo, aprendi a estudar lição, mas esse tipo de religião não tem vida. A pergunta é se eu estou vivo. A pergunta é se eu estou disposto a morrer, porque o evangelho exige sacrifício. E esse tipo de adventismo não praticante não se sacrifica. E esse tipo de vida não representa, é uma adoração morta, são letras escritas em tábuas de pedra, sem nenhum sentido. Desculpem, a lei ainda não passou para o coração. Se tem alguém aqui que eu estou orando hoje, Senhor, e não estava no plano fazer essa oração, nunca fiz uma oração no meio de um testemunho, é a primeira vez, e o Senhor moveu isso, é porque eu tinha que orar hoje por alguém que está se sentindo assim. Um adventismo sem sentido, sem brilho, sem esperança, mas a pessoa não consegue deixar isso, porque os hábitos, ele sabe que é uma vida saudável, é bom para seus filhos, é bom para a segurança da família, é um ambiente saudável, a pessoa não consegue abandonar esse adventismo, mas não é feliz, mas não é feliz. Então, o Senhor nos dá um cristianismo cheio de relevância, de profundidade, de lateralidade, de altura, cheios do Espírito Santo. Nesse momento eu quero o Espírito Santo de Deus pedir a bênção sobre todos nós com o batismo, Jesus, do teu Espírito. Invade, Espírito Santo, no bom sentido, porque nós estamos abrindo a porta, então pode ocupar todos os cantos da casa. Pode trocar os móveis de lugar, se o senhor quiser, pode jogar tudo fora se não prestar nenhum deles. Acaba, destrói, arrebenta, joga ao chão tudo que somos e constrói um novo ser humano, feliz por servir a Jesus, disposto a morrer por ele. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, a coroa da justiça já está guardada, eu estou ansioso para ressuscitar e encontrar o Mestre. Paulo disse, dá-nos um adventismo praticante, cheio do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Filha, na sua trajetória como adventista, na caminhada, você teve uma decepção profissional, e nessa decepção profissional você ficou muito magoada com 3 pessoas, fruto dessa decepção profissional, desse relacionamento com essas pessoas, e você também se tornou muito preocupada com outras 2 pessoas. E você não conseguia Sim. perdoar essas pessoas, né? E isso começou a gerar em você uma doença. Eu queria que você falasse para a gente sobre essa falta de perdão e como é que essa doença disparou no seu corpo. Acho importante a gente entender um pouco disso. 2017 foi um ano muito intenso. Nós servimos em Tabatinga, que é uma tríplice fronteira, que fica no sul do Amazonas, e de lá nós fomos transferidos aqui para São Luís. Então, quando eu cheguei aqui em São Luís, eu queria fazer algo que pudesse preencher tudo aquilo que eu tinha deixado em Tabatinga, porque Tabatinga foi um encontro incrível. Lá foi em Tabatinga que eu me converti. Eu lembro que quando eu fui de FAB para Tabatinga, lá só chega de barco ou de avião, de FAB porque meu esposo ele é da aeronáutica, né? Então, eu fui de FAB. Quando sobrevoou, eu olhei mato, 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 rio, rio, rio. Eu disse, meu Deus. Aí a aeronave pousou. Eu disse, meu Deus, que decadência. Eu estava vindo de uma cidade grande, eu ainda não tinha tido nenhum tipo de encontro íntimo e pessoal com o Espírito Santo, né? Então, foi em Tabatinga que eu me converti. Depois de passar lá em Tabatinga, pastor, foi o auge do meu declínio espiritual, porque eu estava longe dos olhos da minha mãe. Então, minha mãe não estava vendo o que eu estava fazendo. Mas, mesmo assim, lá, eu não furei orelha, essas coisas, não fiz nada disso, né?
Mas eu caí no mundão lá, né? Até que eu fui resgatada. Comecei a servir a igreja lá, e lá eu tive um encontro pessoal com Jesus, e foi incrível. E depois disso, a minha vida passou a mudar. Eu passei a gostar de gente, que eu não gostava de gente. Eu era extremamente vaidosa, né? E gostava muito de trabalhar. Então, lá aconteceu essas mudanças, mas não era o suficiente. As mudanças, elas, de verdade, elas passaram a acontecer depois que eu cheguei aqui em São Luís. Então, eu cheguei aqui em São Luís e eu precisava fazer algo que pudesse preencher tudo aquilo que eu havia deixado em Tabatinga. Até porque eu também tinha deixado uma filha no Amazonas, que ela estava fazendo faculdade lá, e não podia vir, o currículo totalmente diferente. Então, eu vim, deixei. Então, eu precisava, porque eu não queria ficar em depressão, né? E assim, como eu vim para cá contra a minha vontade, né? Então, eu lembro que eu ouvia o barulho das crianças, aí eu trancava todas as portas e ficava dentro do quarto. Eu não quero ouvir, nem quero falar com ninguém. Aí eu disse, não, eu tenho que fazer alguma coisa para que eu tenho que florescer onde eu estou plantada. Então, eu comecei a trabalhar, sempre gostei muito de trabalhar, já fui até viciada em trabalho, né? Então, em 2017, eu estava trabalhando em 5 empregos diferentes. Imagina a situação. Tinha dias, pastor, que eu tinha vontade de pegar o carro e colocar na cabeça, porque o trânsito aqui em São Luís, ele é terrível. Dava vontade de colocar o carro na cabeça e sair com ele passando, porque eu precisava chegar a tempo na escola. Era Meu uma amigo, loucura. Então, meu amigo, 2017, eu já não estava... fa- não faça isso com você, não, amigo, porque assim, ó, tudo que você vai conquistar nesse mundo aqui vai ser consumido pelo fogo, querido. Vida simples, qualidade de adoração. 5 empregos, a mulher queria colocar o Uhum. carro na cabeça para dar conta de todos os horários. Amigo, não desgaste tudo que você tem atrás do vil metal, querido. Ele vai ficar aqui, vai ser torrado no juízo. Valorize as coisas importantes da vida e lembre que o Senhor é o mantenedor da sua vida, tempo para adoração, sabe? Tem uma amiga, Leide, que eu encontrei lá na FADBA, na vigília que nós fizemos. Ela tinha 3 atividades profissionais, começou a frequentar a sala e viu que tempo de adoração era muito importante. E eles olharam para o mapa financeiro deles e tiveram que cortar uma das 3 atividades para poder ter melhor qualidade com Deus. E eles foram lá e amputaram uma dessas atividades para ter tempo, porque perceberam que a loucura atrás dessas conquistas que nos são apresentadas, nada contra conquistar, mas desde que eu não perca o reino de Deus, que conquista é essa? Eu conquisto o que eu quero e perco o reino. Isso é loucura, é loucura. E aí ela amputou. Sabe quanto significou a amputação daquela perna de trabalho dela? 27 mil de rendimento mensal. 27 mil de rendimento mensal, eles eram empresários. Mas cortou, e aquele espaço destinado àquela atividade, eles podiam fazer isso, eles destinaram para adoração. Estão felizes por isso. Então, amigo, deixa eu perguntar uma coisa para você. O que você quer adquirir na sua vida, você precisa mesmo? Ou o que você já tem é suficiente para você viver? Pensa comigo. Você está atrás do que não precisa e está perdendo a Deus, amado, colocando o carro na cabeça. Pensa aí, mano. O que adianta ganhar o mundo e perder a vida eterna? Leide, fala para mim, vamos direto lá para aquele ponto, fala para mim da falta de perdão. Nesse ambiente profissional, você, por uma circunstância que nós vamos citar aqui, nós combinamos isso, você adquiriu um mago de 3 pessoas que não administraram uma situação que ocorreu com você, que você achou que essas pessoas foram injustas e realmente foram, e isso trouxe dor para você. E você não conseguiu perdoar essas pessoas. E você passou um ano mastigando essas pessoas dentro de você, que lhe causaram uma doença. Você ficou doente. Que tipo de doença isso lhe causou? O excesso de trabalho, a falta de exercícios, o estresse, ele poderia ser retirado se eu praticasse exercícios. Eu trabalhava muito, não tinha tempo de fazer exercícios. Então, a mágoa
Porque, assim, o nosso corpo ele só precisa de uma desculpa, né? Então, a desculpa para desenvolver tendinite calcária, que é pedras, é ocasionado pelo estresse em mim. Se eu tenho situações de estresse, esse estresse se transforma em pedras nas articulações. E, então, eu desenvolvi tendinite calcária. Eu desenvolvi 5 pedras no ombro direito. E eu passei muito do último trimestre do ano de 2017, eu saía da escola e ia direto para o hospital. E voltava para casa. Tomava lá Tramal na veia, injetava, porque nenhum analgésico passava a dor. Vinha para casa no outro dia, tudo de novo. E eu não parava. Né? Então, esse estresse ele foi se acumulando e as pedras cada vez mais crescendo. E as circunstâncias da tristeza, né, da dor que eu sentia pelo fato de não ser reconhecida e amada e protegida no meu trabalho, faziam com que essas pedras cada vez mais se avolumassem, elas Lembrando, cresciam, deixa eu né? lembrar, isso é importante a gente classificar isso. A tristeza, a falta de reconhecimento no trabalho tem a ver com circunstâncias que feriram a Lady, magoaram a Lady. E ela tinha que lidar com essa mágoa, somada ao estresse, toda a intensidade do trabalho, e aquela mágoa ia remoendo Lady por dentro. E essas coisas somadas começaram a fazer com que as pedras no ombro dela, queridos, Lady, você procurou tratamento até que um médico parou e olhou, filha, é o seguinte, você precisa de tratamento psicológico, porque o seu problema dessas pedras, ele é psicológico. Fala para mim sobre isso. Foi desse jeito mesmo? Sim, foi. Eu não tinha dado conta de que eu já tinha dado entrada 16, 15 vezes no hospital. E todas as vezes que eu ia, pastor, eu tomava Tramal. Tramal, ele é bem perto da morfina. É potente, é um analgésico potente. E eu tomava meio litro no soro. Ficava lá tomando, né, por 2 horas, aí voltava para casa. Eu já tinha dado entrada 15 vezes. Então, esse médico, ele parou e olhou o meu histórico. Aí ele disse, filha, essa já é a 16ª vez que você está vindo aqui no hospital, você ainda não buscou ajuda? Porque eu já tinha os exames, porque eu era acompanhada no mesmo hospital. Né? Então, eu falei, não, ele disse, procure ajuda psicológica, porque essa sua dor não é o ombro, a sua dor é na alma. Aí aquilo assim, me chacoalhou. Falei, nossa, como assim? Porque eu não entendia nada. Hoje eu tenho todo um conhecimento, né, de tudo o que aconteceu, mas na época eu não conhecia, eu só sabia que estava doendo meu ombro, que eu tinha pedras no ombro. Era só isso que eu sabia, né? Mas ninguém me falava, você tem que descarregar esse estresse fazendo exercício, né? Você tem que ter mais cuidado com você. Ninguém falava nada disso, só me aplicava Tramal, eu passava dor, eu voltava, né? 2, 3 dias depois estava lá, ou seja, era esse círculo. Até que, depois da formação continuada do ano de 2018, o corpo disse assim, não, ou você para, ou você para. E o que aconteceu foi que eu precisava fazer fisioterapia para poder fazer a reabilitação para fazer a cirurgia. Só que, na época, eu estava sozinha, né? E assim, eu trabalhava muito porque eu queria não ficar sozinha. Meu marido estava trabalhando nas plataformas de petróleo, ele pousava helicóptero nas plataformas, no Rio de Janeiro. Minha filha ainda em Manaus. Meu filho mais novo tinha casado, né? E o do meio trabalhava e estudava. Eu passava o dia inteiro sozinha com o cachorro. Então, por isso que eu decidi trabalhar muito, para poder eu não ficar sozinha. Não era nem por falta de dinheiro, era porque eu não queria ficar só, né? Então, eu tive que parar tudo. Eu que estava trabalhando em 5 empregos diferentes, eu tive que parar, porque eu não conseguia mais escovar os dentes nem pintar o cabelo. O músculo aqui de trás, ele arriou, porque eu ficava o tempo inteiro com o braço assim. Então, que eu tinha medo. Era uma dor tão grande, pastor. Eu tive 3 filhos, parto normal, e eu nunca desmaiei. E essa dor fazia eu desmaiar. E eu ficava, meu Deus, o que é isso? É estranho, porque eu sou resistente à dor, eu não fraquejo tão rápido com dor. Mas essa dor, ela fazia eu desmaiar.
Então, eu ficava o tempo inteiro assim. Aí, o meu organismo fez que um músculo aqui de trás arriasse, porque eu Esse não médico, tinha movimento. esse médico lhe indicou uma terapia com um psicólogo para você avaliar isso? Sim, ele E indicou, você né? foi parar no Foi algo psicólogo, então. assim. Eu fiz todas as pias que existem. Eu fiz terapia, hidroterapia e fisioterapia, porque eu precisava me libertar daquela dor. Ele me indicou, e em especial a terapia, porque se não fosse a terapia, segundo ele, eu não ia melhorar. E realmente. Você precisava liberar o perdão, ele disse, para você se livrar dessa dor? Sim, Você não conseguia perdoar, ele filha, é não, isso? ele, não foi ele que falou. Quem, na verdade, falou sobre o perdão já foi a terapeuta. Porque quando eu cheguei, no mesmo dia, eu pedi a uma pessoa para me levar, porque eu ia fazer fisioterapia. Eu tomei o tramal em casa, vomitei ele em comprimido, aí eu tive que tomar injetável para poder ir fazer a fisioterapia sem a dor, porque o balanço do carro fazia eu desmaiar com a dor. Então, eu tomei e fui. Aí lá eu fiz a fisioterapia e depois eu fui para a terapia. Eu cheguei lá, aí nesse mesmo dia o ortopedista da base, ele olhou e disse assim, filha, se você tivesse demorado 24 horas, ia ser irreversível, porque o seu músculo aqui atrás, ele já arriou, tá? Ficou um buraco, passou nas minhas costas. Né? Isso Então, eu eu terminei entendi, a isso eu fisioterapia. entendi. Eu preciso que você me diga quando foi que a terapeuta identificou a relação da mágoa com as pedras. Quando foi que você Eu descobriu terminei, que eu terminei a essa doença terapia e no fui para a sala ombro, dela. aham, Sim, isso. No mesmo dia, eu terminei a fisioterapia e a outra sala era da terapia. Tudo ok. lá na base aérea. E lá, quando eu cheguei na porta, com o braço, segurando o braço, aí ela olhou assim para mim e disse assim: dor no ombro? Eu falei: sim, tenho pedras, 5 pedras no ombro. Aí ela olhou assim e disse: pedras no ombro direito. Você tem problema com 5 mulheres, problemas com o sexo feminino. Eu estava super impaciente, eu disse assim, eu achava que eu tinha vindo aqui para fazer terapia, mas eu vim para uma sessão espiritual. Ela disse, não, filha, isso aqui não é sessão espiritual, isso é ciência. Peraí, Então, aí eu me senti assim, para tudo agora. Você está na frente de uma terapeuta que diz assim, ó, 5 pedras no seu ombro, problema com 5 pessoas. Aí você diz, "Ih, é espiritismo isso, é espiritualista o processo." Não, filha, é ciência. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você que está me ouvindo já ouviu falar sobre doença psicossomática, já ouviu falar? A doença psicossomática é também conhecida como somatização. As doenças psicossomáticas são desordens emocionais ou psiquiátricas que afetam também o funcionamento dos órgãos do corpo. Esses desajustes provocam múltiplas queixas físicas e que podem surgir em diferentes partes do corpo. Psicossomática, você soma, você pega as dores das emoções, soma com todo o funcionamento fisiológico do seu organismo e você provoca doenças a partir do que você sente no seu coração. E parte, obviamente, desta doença que só passava a dor com tramal injetável e era todo tipo de terapia, parte de toda essa doença eram as mágoas que Leide carregava dentro dela pelos ferimentos causados na divergência profissional que ela teve. Vocês chegaram a essa conclusão, certo, Leide? sim. Então, ela fez um questionário, nós conversamos bastante, e ela fez um questionário para que ela pudesse entender. E ela queria entender porque assim foi tão rápido o diagnóstico, 5 mulheres e tal. Aí ela disse assim: me fale sobre as mulheres da sua vida. Então, de imediato, eu comecei a pensar. Foi muito rápido. Talvez o Espírito de Deus estivesse me orientando naquele momento. Aí, quando ela disse assim, problema com 5 mulheres, eu disse, então, quem serão essas mulheres, né? Então, eu comecei a lembrar ali mesmo na terapia quem poderiam ser essas mulheres,
né? Então, eu não falei para ela, a princípio, quem seriam as mulheres. Mas depois eu descobri quem eram as mulheres, as 5 mulheres. E interessante, 3 pedras doíam intensamente. E eu descobri quem eram as 3 mulheres que faziam doer. Elas eram maiores, as pedras eram maiores. E 2 pedras, elas estavam lá, incomodavam, mas elas não doíam. E eu também descobri quem eram as 2 mulheres que as pedras não doíam. Essas eu posso Gente, falar, que era minha mãe e minha filha. isso, eu ia falar para você. Para. Você deve estar bem. Isso aí é loucura, irmão. Nós somos uma máquina que funciona perfeitamente. Qualquer desajuste na máquina vai gerar sintoma. Ela tinha 3 pedras no braço que doíam intensamente e 2 menores que não doíam. As menores, mãe e filha, porque era uma dor de preocupação. Mas as 3 maiores eram dor da Sim. mágoa. Queridos, acreditem nisso. Muito do que você tem ou Uhum. pode ter como doença no seu corpo hoje, pânico, estresse, depressão, dor aqui, dor ali, junta, ou isto pode ser somatização de coisas que você guarda dentro do coração contra pessoas que feriram você. Acredite nisso, amigo. Acredite nisso. Isto é ciência. Ciência. Para a cura das suas enfermidades físicas, você tem que libertar o preso que está dentro de você, que você não consegue, e Leide não conseguia perdoar. Sabe onde é que Leide conseguiu perdoar essa pessoa? Ou essas pessoas, essas 3 pedras maiores? Leide conseguiu perdoar numa sessão de terapia. Lá ela liberou o perdão. Certo, dona Leide Militão? Estou certo? Isso. Foi lá na terapia, porque ela disse assim: você precisa liberar perdão. Você precisa escrever um texto sendo agradecida por você trabalhar com essas pessoas, por você conviver com essas pessoas, pelo bem que essas pessoas fazem na sua vida. Eu falei: como assim? Bem? Elas não fizeram bem, não. Elas não fizeram bem, não. Elas só fizeram mal. Olha aqui como eu estou. Aí ela insistia: você só vai melhorar, Leide, quando você começar a liberar perdão. E eu fiz. Eu até hoje guardo o texto que eu enviei para essa pessoa, falando para ela o quanto eu era agradecida, o quanto eu tinha aprendido, e agradecida pela oportunidade que ela tinha me dado de trabalhar na escola. E, e eu pedi a Deus que fosse verdadeiro aquilo. E Leide, a partir daí eu fui melhorando, pastor. Leide, eu conversando com você, me incomodei e fiz uma reflexão com você. Como é que você, conhecedora da Bíblia, como é que você, agora membro adventista, porque ela já nessa fase tinha refeito toda a sua experiência com Deus, tinha voltado às atividades, à fé adventista prática, frequentando igrejas com qualidade, mensagens poderosas, como é que a igreja não levou Leide a perdoar? Como é que os cultos da igreja não levaram Leide a perdoar? E ela teve que ir para um consultório com uma psicóloga não temente a Deus, não crente no Senhor. Esta mulher, com técnicas, fez com que Leide liberasse o perdão. E nós, com nossa espiritualidade nos cultos, não conseguimos. Amigos, como é que pode um adventista do 7º dia, que vai à igreja todo dia, sábado, toda semana, sábado, quarta e domingo, precisar de terapia para liberar perdão? Eu não consigo entender muito isso, porque a base do nosso cristianismo é ter recebido o perdão de Deus e, por isso, sermos salvos pela sua graça. Essa é a base, é a base. Eu não mereci o perdão, ele me ofereceu o perdão, me convenceu e eu recebi esse perdão dele. Isso salvou a minha vida. Aí eu vou a cultos que deveriam falar sobre isso todo o tempo, que deveriam me instigar, ferir o meu egoísmo, e eu não consigo perdoar. A igreja não me leva a isso. E aí, quando eu falo que a igreja não me leva, queridos, é um sintoma. Isto que Leide está dizendo é um sintoma. Nós temos centenas e milhares de adventistas ilhados em suas mágoas, frequentando cultos, pregando sermões, com ódio dentro do coração deles. Aqui mesmo,
eu tenho uma moderadora chamada Fernandinha, adventista do 7º dia, que morria na mágoa pelo assassino do pai. Ela não conseguia liberar perdão para o assassino do seu pai e era adventista do 7º dia, líder da igreja e hoje é moderadora da sala, porque aqui ela liberou o perdão para o assassino do pai dela. A última cena que ela tem do pai vivo é sendo carregado dentro de um carrinho alvejado. Depois ele morre. Ela chega aqui com o assassino nas costas, pregando, cantando, passando lição de escola sabatina, com o assassino nas costas. Eu fico perguntando o que a gente tem que fazer em nossos cultos para que eles alcancem o membro holisticamente, sabe? O ser humano é sentimento, é razão. O ser humano ele é dotado de emoção. O ser humano é um ser. E a liturgia do culto precisa atacar o ser em seus lugares, para que isto ocorra. Eu estou falando para você que tá cheio de mágoa aí, né? Tá doendo o pé, dói a cabeça todo dia, e você tá cansado, não consegue trabalhar, não sente felicidade. São as emoções que estão afetadas. Isso é psicossomático. Muito da sua doença está só em liberar essas coisas. Eu quero mostrar um vídeo para você. Ouça esse vídeo. O vídeo, Leide, é intitulado O Poder do Perdão. O camarada, ele confessou o assassinato de 48 mulheres nos Estados Unidos, para não ser condenado à morte. Ele pegou cadeia perpétua. Ele se comprometeu, ele confessou os crimes e se comprometeu a ir com a polícia para achar aonde ele havia colocado os corpos. 48 mulheres. Ele está num tribunal em que ele está olhando para as pessoas, para os parentes das vítimas que olham para ele com ódio mortal e começam a declarar maldição sobre ele. Eu quero que você preste muita atenção no que acontece nessa cena. Olha que coisa extraordinária. Preste atenção. É muito difícil, né, a gente pensar em coisas nesse nível, porque isso aqui é acima do normal. Sabe o que é normal? Assim, muito acima do normal. Preste atenção, tem algumas legendas, então vire o seu celular na horizontal, as letras vão ficar maiores. O poder do perdão. Ele confessou que matou 48 mulheres. O maior assassino de série nos Estados Unidos. Ele foi julgado em 5 de novembro de 2003. Esse homem aí, ó. No dia 5 de novembro de 2003, todas as dúvidas quanto à culpa de Ridgway foram apagadas. Ele assumiu a culpa pelo assassinato de 48 mulheres. Ele concordou em cooperar com as investigações sobre suas vítimas e o local onde seus restos mortais poderiam ser encontrados. Fazendo assim, ele evitaria o julgamento e a possível pena de morte. Como você se declara diante da acusação de homicídio qualificado em primeiro grau, como descrito no processo 1, pela morte de Wendy Lee Caulfield? Culpado. Como você se declara diante da acusação de homicídio qualificado em primeiro grau, descrito no processo 2? Culpado. 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 É como se ele não tivesse um pingo de remorso pelo que fez. Sabe, ele matou tanta gente que nem ao menos se lembra quem eram, como eram. Eu simplesmente não consigo acreditar que alguém tenha matado toda essa gente e não se lembra deles. Nem os parentes enfurecidos de suas vítimas que foram convidados a se pronunciarem no tribunal no dia em que Ridgway foi sentenciado à prisão perpétua sem liberdade condicional no dia 18 de dezembro de 2003. Você disse que as lembranças de todas as mulheres que matou foram apagadas. As nossas não foram. Você disse que elas não significavam nada para você, mas ela significava tudo para nós. Ela era uma mãe, ela era uma esposa, ela era uma irmã.
e nós sentimos a falta dela. Gary Ridgway permaneceu sentado com um semblante inexpressivo. Familiares de suas vítimas o amaldiçoavam e o ridicularizavam. Ele é um animal. Eu desejo que ele tenha uma morte demorada, sofrida e cruel. Ele vai para o inferno, que é o lugar dele. Mas o seu semblante... Você conseguiu perceber a narrativa até agora? Se fosse eu, né, que estivesse diante do assassino de alguém que eu amasse muito, e ele confessasse que tirou a vida dessa pessoa, como você reagiria? Como você lidaria com as dores, com os cortes que esse homem ou que a pessoa que magoou você causou em você? Isso é definitivo. Isso tem a ver com a sua saúde mental, física e espiritual, sobretudo. Nesse julgamento acontece algo que eu quero que você preste muita atenção, sabe? Muita atenção. Olha o que acontece. O semblante enrijecido começou a se despedaçar, quando o pai de uma de suas vítimas apareceu, para surpreendê-lo com uma dose de bondade humana. Sr. Ridgway, há pessoas aqui que lhe... Queridos, isso não é um filme, viu? Isso não é um filme. Essas cenas são reais. Não é um filme. Isso é história real, são as pessoas, viu? Odeio. Eu não sou uma delas. Você dificultou para mim a prática daquilo que eu creio, que é o que Deus quer que eu faça, que é perdoar. Você está perdoado. Quando ele fala que você está perdoado, o homem duro, enrijecido, que não mudou o semblante, e nenhuma declaração de ódio, não conseguiu resistir. Eu vou voltar à fala desse moço. Eu vou voltar à fala dele. Tem algumas coisas que a gente precisa estudar aqui. É o lugar dele. Mas o seu semblante enrijecido começou a se despedaçar, quando o pai de uma de suas vítimas apareceu, para surpreendê-lo com uma dose de bondade humana. Sr. Ridgway, há pessoas aqui que lhe odeiam. Eu não sou uma delas. Ele está dizendo que não odeia o assassino do filho dele. Por que ele não odeia? Quando ele deveria odiar. Por que ele não quer que ele morra quando ele deveria morrer? Porque esse cara está cheio de Jesus. Esse homem tem que praticar o cristianismo dele, sabe? Olha o que ele diz. Você tornou difícil para mim a prática do que eu creio. Olha o que ele diz. Você dificultou para mim a prática daquilo que eu creio, que é o que Deus quer que eu faça, que é perdoar. Você está perdoado. Pedro, se aproximando, perguntou: Senhor, até quantas vezes o meu irmão pecará contra mim, eu lhe perdoe até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes. Isso aí para você, né? Eu não sei quais são as dores que você está sentindo, né? Não sei. Não conheço as suas dores. Mas eu conheço as dores de Cristo. Quando você não consegue perdoar é porque a sua dor é maior do que a dor que você sente pela perdição do outro. Quando você não consegue perdoar, a sua dor é maior do que a dor que você sente ou deveria sentir pela perdição do outro. O que eu quero dizer com isso?
eu estou tão magoado com o que você me fez, que eu vou cortar minhas relações contigo, porque não me importa se você vai se perder ou não. O que importa é a dor que eu sinto e o mal que você me causou. Perdoar é quando a pessoa não pode fazer mais nada para restaurar o que fez. Assim como você, quando pede perdão para Deus, você não pode restaurar nada do que fez. Esse Senhor não tem como pagar a conta. Então tá bom, eu pago a conta com a minha vida e você sai livre. Perdoar é aceitar o prejuízo e deixar quem lhe prejudicou sair como se não te devesse nada. Sair livre da culpa. Isso é uma ação espiritual. A Leide estava dentro da igreja. Eu precisou de uma terapeuta para entender isso. Isso me incomodou profundamente. Aí a Leide, eu questionei Leide. Leide escreveu um texto para mim que disse assim: pastor, eu refleti sobre o que o senhor me disse, e ela escreveu assim, ó: a lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Isso significa que muitos dos nossos ensinamentos de Jesus não colocamos em prática por uma razão ou por outra do nosso egoísmo. Orgulho e dureza de coração nos cega e perdoar é muito mais difícil do que fazer parte de uma igreja, ser crente ou fazer trabalhos sociais. Tanto que, às vezes, só abrimos mão disso quando estamos pagando preço com a saúde, como era o caso dela. E por isso, talvez, foi mais fácil ouvir a terapeuta. Se você não perdoar, você vai perder o movimento do seu braço. Talvez ela não tenha, naquele momento, liberado perdão pelo motivo correto. Vemos uma religiosidade engessada, ao invés de uma verdadeira experiência, porque, essencialmente, somos pecadores e não plenamente cristãos. Mas Cristo está disposto para nos perdoar, consolar, transformar e curar. Basta colocar nossa mente e coração em suas mãos para que essa maravilhosa obra possa ser operada. Quando Jesus manda perdoar, isso não é para o outro, e sim para mim. Ele queria dizer: filho, perdoa, não adoeça. Esse é o texto que a Leide mandou para mim. O meu questionamento hoje, queridos, pastores que estão aqui comigo, líderes de igreja, anciãos, líderes de departamento, o que a casa do perdão está fazendo que não leva os seus filhos a perdoarem? Que tipo de proclamação nós estamos tendo no púlpito da igreja que não leva os irmãos a perdoarem? Pastor, todo mundo é assim? Não, mas nós temos uma grande maioria de pessoas que não são impactadas com nossa liturgia seca, que precisa ser umedecida com textos essenciais. Você disse que ficou incomodada com essa reflexão que a gente fez, né, Leide? Sim, porque eu nunca havia me questionado se eu sou crente, se eu estou na igreja, estou participativa na igreja, se eu vou à igreja ouvir grandes sermões, grandes oradores, por que nenhum deles me fez fazer uma reflexão para que eu pudesse liberar perdão e ficar bem, ficar curada? Eu passei 1 ano sofrendo. Não seria mais fácil meu pastor dizer assim: Leide, ei, perdoa, porque isso aí que tu está passando é porque tu não liberou perdão. Mas eu tive que ouvir de uma terapeuta não cristã e ateia, que se eu não liberasse perdão, eu ia ficar com o braço paralisado para o resto da minha vida, ia ficar aleijada. Então, pastor, eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. Então, eu fiquei várias horas da noite pensando. Sabe por quê, Leide? Você pode imaginar que sermões sobre perdão são feitos na igreja e pessoas estão mocas e não conseguem ouvir. Esse é um fato também. Isso a gente não vai desconsiderar. Mas o que me preocupa, queridos, é que não é um sintoma de pouca gente. É um sintoma de muita gente. Você sabia que um dos temas que mais reverbera dentro da sala 57, quando ele aparece, como aqui, é perdão. Ontem, eu conversando com um amigo que foi ferido, sabe?
Esse amigo foi ferido em seu seio familiar por um comportamento não esperado, não esperado. E esse amigo disse assim, pastor, eu entendo, tá tudo certo e tal, mas num primeiro momento é muito difícil ouvir, etc. E eu disse, tem sentido, sabe isso? Eu não quero que você não sinta a dor do ferimento, não quero. Você é um ser humano, se eu apertar essa caneta aqui, eu sinto dor. Então, você recebeu o ferimento de alguém, eu não estou aqui dizendo que você tem que ser insensível e não sentir a dor desse corte, não estou dizendo isso. Nós somos seres humanos, não somos máquinas. Mas você não pode abrigar isso por muito tempo no seu coração. O luto pelo ferimento tem que passar com o oferecimento do perdão o quanto antes você puder ser usado pelo Espírito Santo. A lei termina de uma maneira extraordinária. Ela diz assim, quando Jesus manda perdoar, isso não é para o outro, muito embora também seja. Mas ela está dizendo que o primeiro beneficiado no perdão sou eu que tiro a carga de mim. E ela diz assim, Jesus diz, né, filha, perdoa, ou seja, não adoeça. Você hoje se encontra curada, filha, dessa dor física da falta do perdão? Sim, pastor. E por incrível que pareça, eu estava com a cirurgia marcada e eu não fiz a cirurgia. Não precisou. Porque o meu médico, ele dizia assim, Leide, é preciso 2 anos para que as células do seu corpo comam essas pedras. Aí eu dizia, mas eu vou sofrer 2 anos se eu não fizer a cirurgia? Ele disse, Só que quando eu comecei a liberar perdão, as pedras começaram a diminuir, pastor, de tamanho. E não foi 2 anos, foi menos. Isso não é magia, não, irmãos. Isso não é magia, não. Isso é resultado. Eu vou dizer aqui para você de novo. Eu tenho que ensinar isso, né? Doença psicossomática, também conhecida como somatização, são desordens emocionais ou psiquiátricas que afetam também o funcionamento dos órgãos do corpo. Esses desajustes provocam múltiplas queixas físicas e que podem surgir em diferentes partes do corpo. Você liberou essas pessoas, você não tem mais raiva dela, você não tem ódio dessas pessoas, está tudo bem? Não tenho. Inclusive, até teve um dia que uma das pessoas me pediu porque eu faço figurinos, cenários, e ela me ligou, disse, tu podes me emprestar uns figurinos que vai ter um evento? Aí eu disse, posso sim. Aí a gente conversou alguma coisa, aí eu falei, eu te amo. Aí ela mandou aquela carinha assim, um emoji. Eu disse, eu te amo. Aí ela disse, mas não era isso que você sentia algum tempo atrás. Eu disse, mas eu já esqueci. Ela, eu também, graças a Deus. E hoje nós temos um relacionamento assim incrível, incrível, de amizade, de cumplicidade. Eleide, e as pedras? E as pedras? Sumiram, pastor. O meu plano de saúde mandou uma carta para mim querendo saber se tinha acontecido alguma coisa, porque o hospital teve que devolver todo o valor que tinha sido cobrado do plano pela cirurgia. Eu falei, não, é porque eu não preciso mais fazer. Porque o médico disse, 2 anos para as células comerem as pedras. Só que, assim, 2 ou 3 meses depois, eu já não sentia mais dor. E movimentava tudo. Aí eu fui fazer fisioterapia. Aí eu também me envolvi com a Federação dos Empreendedores Adventistas. E lá foi o restante da minha terapia, porque foi incrível, né? Então, cuidar do outro fez com que eu esquecesse que eu tinha problema. E a Federação dos Empreendedores Adventistas, ela nos incentiva, né, a cuidar do outro. Aí a gente esquece que tem problema. Leide, eu vou terminar o seu testemunho recapitulando o final do vídeo. Seu semblante enrijecido começou a se despedaçar, quando o pai de uma de suas vítimas apareceu, para surpreendê-lo com uma dose de bondade humana. Sr. Ridgway, há pessoas aqui que lhe odeiam. Eu não sou uma delas.
Você dificultou para mim a prática daquilo que eu creio, que é o que Deus quer que eu faça, que é perdoar. Você está perdoado. Deus quer olhar para você hoje de manhã, filho, e dizer: você está perdoado. Deus quer olhar para você hoje e dizer: você está perdoado. Você pecou contra Deus, filho, você está perdoado. Você está perdoado. A sua doença que mata você está perdoado. Quem sabe esse homem viveu na prisão perpétua, mas aquele perdão o liberou de morrer sem Jesus, né? Jesus está olhando para você hoje de manhã e está dizendo assim: meu filho, você está perdoado. Diga glória a Deus por isso. O Senhor diz isso, né? Você está perdoado. E diga glória a Deus por isso, porque o perdão de Deus cura. Te cura de uma enfermidade que vai te levar, que poderia te levar à morte e que leva à morte. Eu quero que você ouça a voz de Deus dizendo para você hoje assim: você está perdoado. O Senhor está olhando para você hoje dizendo: você está perdoado. O que você sente quando eu digo para você, Virna, você está perdoado? Quando se olha para você e diz assim: você, pastor Simei, está perdoado. Você, Valdirene, você está perdoada. Eu deveria odiar você. Eu deveria desprezar você, Ronairo. Eu deveria desprezar você, Tânia Brito, porque você pecou contra mim. Eu deveria desprezar você, Eunice, porque você me traiu. Eu deveria eliminar você, Celita, Torquato, Leila, Joana. Mas aí o Senhor olha para a gente, sem nenhum merecimento da nossa parte, e diz: eu perdoo você. E sabe, querido, Deus liberou o perdão mesmo antes que eu merecesse. Inclusive, eu só consegui ser perdoado porque o perdão já estava liberado. Que alguém pode dizer assim: aquele homem perdoou esse assassino, ele nem pediu perdão. Quando Deus perdoou você, você não pediu perdão, o perdão estava liberado. Quando você pede, você recebe o perdão já liberado. José Joaquim, Deus perdoa você, viu? A irmã Sâmia Bizarra, Deus perdoa você. Agora vá e perdoe quem te feriu. Vá e perdoe quem te feriu. Seja qual for a agressão, nunca será maior do que a nossa contra Jesus. Qualquer agressão que você tenha que perdoar do outro em relação a você, jamais será maior do que aquela que você cometeu contra Jesus. Agora vá e perdoe quem te feriu. E isto é uma decisão. E o Senhor vai capacitar você hoje. O Senhor vai te capacitar hoje, Osana. O Senhor vai capacitar você hoje. Vá. É uma ordem. Vá. É uma ordem de Deus. Perdoe quem machucou você. Hoje, vá e perdoe quem machucou você. Leide, muito obrigado pelo seu testemunho. Deus abençoe você. Foi riquíssima a experiência de estar aqui com você, tá bom? Eu amo você. Preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus. E eu creio mais em Deus porque você existe, tá bom? Muito obrigado. Eu também gostaria de falar, mas eu vou pedir, se o senhor permite, que a minha Alexa fale as palavras. Pode ser?
Pode, com certeza. Alexa, buenos días con alegría.